Olá, caros concursandos, caras concursandas, vamos dar continuidade às aulas processuais trabalhistas, né? Falar do processo do trabalho, e o tema da aula de hoje, uma aula que vai demorar um pouquinho, é muita coisa a ser tratada, é sobre competência. Para falar de competência, ainda que rapidamente, temos que falar de jurisdição. Conforme estudamos nas aulas passadas, nas aulas iniciais, falamos das formas de solução dos conflitos e falamos da heterocomposição por meio da solução jurisdicional, que é submeter o conflito jurídico à apreciação do Estado juiz, do Poder Judiciário, no nosso caso, do Poder Judiciário Trabalhista. A jurisdição, pessoal, tem algumas características enumeradas pela doutrina que são importantes. Tais características, venham comigo, aqui no quadro. Trouxemos aqui, resumidamente, algumas dessas características. A imperatividade, uma vez provocado o Poder Judiciário provocado, submetido ao Poder Judiciário, submetido a determinada pretensão, o Poder Judiciário deverá dar uma resposta, deverá decidir essa decisão por um terceiro legitimado constitucionalmente, que é o Estado juiz, um poder, a jurisdição é poder, a jurisdição é função, essa decisão será imperativa, obrigará as partes, na fase de execução, uma vez transitada em julgado a decisão proferida na fase de conhecimento, o Estado juiz poderá utilizar da coerção para que o direito reconhecido seja satisfeito. Imperatividade. A inevitabilidade é inevitável. Uma vez exercido o direito de ação, acionada a jurisdição, uma vez citado o réu, se o réu se opuser à pretensão, ou seja, resistir à pretensão, o Estado juiz decidirá e a atuação do Estado juiz, o poder jurisdicional, é exercido inevitavelmente. Essa decisão é imperativa e também é definitiva. Uma vez transitada em julgado, uma vez resolvida a demanda, a decisão terá um caráter definitivo, notadamente quando houver a resolução do mérito com a formação da coisa julgada material. Tudo bem, pessoal? Substitutiva é uma decisão que substitui a vontade das partes. As partes não decidiram diretamente, não se compuseram amigavelmente. Então, a decisão judicial proferida, uma vez transitada em julgado, terá o caráter de substitutividade, substituirá a vontade das partes. Muito importante o conceito de unidade. A jurisdição é una. Contudo, tendo em vista as inúmeras situações possíveis, os inúmeros conflitos jurídicos de naturezas distintas, envolvendo assuntos distintos, questões distintas, a necessidade de facilitar o exercício da jurisdição. E essa jurisdição é una, o poder jurisdicional é uno, conferido pela Constituição da República, contudo, a competência será dividida entre os diversos órgãos jurisdicionais. Por isso que a doutrina se refere diz que a competência é a quantidade
de jurisdição distribuída entre os agentes públicos responsáveis pelo exercício do referido poder, os magistrados, ok? Obviamente, essa conceituação é uma conceituação um tanto falha do ponto de vista técnico, porque se a jurisdição é una, não podemos falar em distribuição da jurisdição, mas na verdade ela é dividida, né? Ela é una, porém, para que seja exercida e para que a prestação jurisdicional entregue seja a mais eficaz e efetiva possível, instituem-se competências dos órgãos jurisdicionais, que limita o exercício da jurisdição conforme a pessoa, o assunto, o valor da causa, a funcionalidade e a territorialidade. Ok? Então, pessoal, as espécies de competência em razão da matéria, em razão da pessoa, espécies de competência funcional, territorial e em razão do valor da causa. São as espécies mais usuais para definir a competência dos diversos ramos do Poder Judiciário brasileiro. Entre essas espécies, há aquelas de natureza absoluta e há aquelas de natureza relativa. Né? Podemos enumerar como competência de natureza absoluta essas três aqui, pessoal. Em razão da matéria, da pessoa e funcional. Ok? Em razão da matéria, da pessoa e funcional. Competência absoluta. Né? A territorial e valor da causa são espécies de competência relativa. Prestemos atenção. O que é importante, né, para saber em termos de competência absoluta e relativa? A competência absoluta, ela tem natureza, ela se refere a normas cogentes, a um caráter de indisponibilidade referente à competência absoluta. São normas cogentes, ou seja, né, a competência absoluta, se não for observada, poderá levar a uma nulidade processual de natureza absoluta. É por isso que o ordenamento jurídico, no caso o Código de Processo Civil e a CLT, tratam a competência absoluta como possível de ser declarada a qualquer tempo e de ofício pelo juiz. A competência de natureza absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz. E o que significa declaração de incompetência absoluta pelo juiz de ofício? Significa dizer que as partes, né, significa dizer que o juiz, independentemente da provocação das partes, poderá se declarar absolutamente incompetente. Voltemos para o quadro. Né? Isso está posto e dito no artigo 64, parágrafo 1º do CPC, que se aplica em caráter supletivo ao processo do trabalho, e no artigo 795, parágrafo 1º da CLT. Ok? Fundado em fatores cogentes de ordem pública, deve ser objeto de verificação, até mesmo de ofício pelo juiz. Como dito no quadro anterior, a competência em razão da matéria, da pessoa e funcional tem natureza absoluta. E o artigo 62 do novo Código de Processo Civil diz expressamente que essas espécies de competência são de natureza
absoluta. A competência relativa. A competência relativa, diferentemente da absoluta, pode ser declarada, ou melhor, não pode ser declarada de ofício. Cabe ao réu, no caso do processo do trabalho, o réu é chamado de reclamado, cabe ao reclamado na contestação, é o momento oportuno, é o momento em que o réu poderá opor exceção de incompetência. Ele preliminarmente na contestação, nada obstante, a CLT dê a entender que ele fará uma petição em separado para levantar a hipótese de incompetência relativa, mas o novo Código de Processo Civil estabelece expressamente que na contestação, como preliminar, será trazida a exceção de incompetência relativa, ele trará essa possibilidade, né? A parte terá que provocar o juiz, terá que opor a exceção de incompetência relativa. Qual parte? O réu. Né? Então, aqui não há que se falar em nulidade processual de natureza absoluta. Vejam, o interesse aqui é um interesse preponderante das partes. Ou seja, diferentemente da competência absoluta e que impera o interesse público, aqui é um interesse de natureza privada. Né? Essa competência ela está muito relacionada à facilidade que a parte terá para acessar o poder judiciário, para praticar os atos processuais. Né? Vai ser objeto de arguição na forma prevista na lei processual. No caso da CLT, a forma está descrita nos artigos 799 e 800 da CLT. Nós voltaremos nesse tema mais à frente. E no caso do CPC, nos artigos 64 e 65 do novo Código de Processo Civil, né, que vão dizer exatamente que o juiz não poderá de ofício declarar a incompetência de natureza relativa. Tudo bem, pessoal? Aqui vamos agora começar a tratar de um tema importantíssimo no processo trabalhista, cujas disposições estão no artigo 114 da Constituição da República. É a competência material de natureza absoluta, que está no artigo 114 da Constituição. 114 são caput, né? Na verdade, 114 tem 9 incisos, o artigo, e 3 parágrafos, ok? O artigo 114 delineará a competência, estabelecerá a competência de natureza absoluta na Constituição da República, ok? É importante, para começarmos a falar da competência material da Justiça do Trabalho, primeiro temos que nos reportar ao artigo 114 antes da emenda constitucional número 45/2004. E o que diz e o que foi a emenda constitucional número 45 de 2004? Foi a emenda constitucional denominada, intitulada como Reforma do Poder Judiciário. Reforma do Poder Judiciário. E nessa reforma ocorrida lá em 2014, ou melhor dizendo, naquela reforma, né, porque já faz bastante tempo, 13 anos, né, final de 2004, houve profundas alterações na configuração do Poder Judiciário brasileiro. E a Justiça do Trabalho foi uma das mais afetadas pela emenda constitucional número 45 de 2004. O artigo 114 da Constituição, antes da emenda constitucional, estabelecia a competência da Justiça do Trabalho
para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. É importante, pessoal, guardem essa expressão, entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União. E, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, sendo possível que os juízos trabalhistas executassem suas próprias sentenças. Fase de execução, certo, pessoal? Se o juiz reconhece o direito, ele também tem o poder jurisdicional para exigir o cumprimento de suas decisões. Então, essa era a redação do artigo 114 da Constituição, um único inciso, o caput e parágrafos, mais o artigo 114 se resumia a essa redação. Vejam, com a emenda constitucional de 45 de 2004, após a emenda constitucional número 45 de 2004, a competência se ampliou. Houve uma ampliação da competência. Isso ficou muito claro na reforma do Poder Judiciário. A intenção do legislador constituinte foi ampliar a competência material da Justiça do Trabalho. O artigo 114, que tinha a redação anterior, passou a ter 9 incisos. E o inciso 1, artigo 114 caput, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Então é muito importante que nós tenhamos em mente duas coisas. Primeira, que o legislador constituinte buscou ampliar a competência da Justiça do Trabalho. Houve uma intenção na ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Por quê, professor? Porque várias hipóteses que antes não eram de competência da Justiça do Trabalho passaram a ser. Segundo ponto, na redação anterior a 2004, o enfoque, prestem atenção, o enfoque era subjetivo. A competência material tinha como alvo os conflitos jurídicos decorrentes das relações, da relação de trabalho entre empregado e empregador. O foco eram os sujeitos da relação jurídica de direito material controvertida. No caso, o empregado e o empregador. Ou seja, a competência da Justiça do Trabalho tinha como alvo a relação de emprego típica, cuja configuração, previsão está nos artigos 2º e 3º da CLT. Relação de emprego típica. Importava a competência os sujeitos da relação jurídica de emprego, empregado e empregador. Não somente eles, mas basicamente estes dois sujeitos. Várias outras relações de trabalho, se não houvesse lei prevendo expressamente a competência material trabalhista, as demais relações de trabalho fugiam da competência da Justiça do Trabalho. Com a emenda constitucional número 45, 2004, a nova redação do artigo 114, em seu inciso 1, deixa claro que quaisquer relações de trabalho são da competência da Justiça do Trabalho. O enfoque deixa de ser subjetivo, baseado na qualidade dos sujeitos da relação jurídica controvertida, relação jurídica de direito material, e passa-se a um enfoque de natureza objetiva. Basta a matéria ser trabalhista, decorrer das relações de trabalho em sentido amplo.
a relação de emprego típica continua sendo de competência da Justiça do Trabalho, por sinal, a maior parte das ações trabalhistas ajuizadas, dissídios individuais, cuidam de relações de emprego entre empregado e empregador. Contudo, acresce-se a essa competência as demais relações de trabalho. E essas relações de trabalho serão delineadas, pormenorizadas nos demais incisos do artigo 114 da Constituição da República. Voltemos para o quadro. A relação de trabalho, não em sentido estrito, a relação de trabalho amplamente considerada possui 3 elementos. Qualquer relação de trabalho tem que ter um prestador de serviço pessoa física. Qualquer relação de trabalho. Trabalho autônomo, trabalho avulso, relação de emprego típica, contrato de estágio, contrato de aprendizagem, contrato de atleta profissional de futebol, trabalho voluntário, todos esses exemplos que eu acabo de dar configuram relações de trabalho em que há uma pessoa física prestadora de serviço. Ok? Isso é importante. Então, ações entre pessoas jurídicas, a não ser naquelas hipóteses expressamente admitidas pela Constituição, a gente vai estudar daqui a pouquinho, fogem à competência trabalhista. Na relação do trabalho sempre há uma pessoa física envolvida. O trabalho, propriamente, há que ser prestado um trabalho. Esse trabalho pode se dar em caráter voluntário ou mediante uma contraprestação pecuniária, ou mediante uma contraprestação obrigacional qualquer. O importante é que eu tenho, efetivamente, trabalho, ok? E eu tenho um tomador de serviço. Na ponta da relação jurídica, nas pontas, eu tenho a pessoa física de um lado e o tomador do serviço de outro lado. E eu tenho o trabalho. Vejam, a relação de emprego típica dos artigos 2º e 3º da CLT são relação de trabalho? Sim, é uma espécie de relação de trabalho. Mas, na relação de emprego típica, eu tenho uma pessoa física que presta serviço em caráter pessoal, a pessoalidade. Eu tenho um trabalho prestado e por trabalhar, o empregado tem direito a uma contraprestação pecuniária pelo serviço que ele presta, o caráter forfetário da relação de emprego, né? A alteridade da relação de emprego. Eu tenho o tomador de serviço, o empregador, que vai ser uma pessoa física ou jurídica, mas eu tenho a subordinação jurídica. Na relação de emprego, há 2 elementos que diferenciam a relação de emprego de outras relações. Relação de emprego de outras relações de trabalho. A contraprestação pecuniária, e o traço distintivo da subordinação jurídica, que não se confunde com subordinação econômica. Pelo menos por enquanto, tá, pessoal? Com a reforma trabalhista aí, a coisa vai mudar bastante. Se for aprovada a reforma trabalhista, se for aprovado, vai para o Senado, ainda tem aí um caminho pela frente, mas nós teremos uma mudança brutal na questão trabalhista no Brasil, ok? E nós vamos estudar, teremos que enfrentar essa reforma, se ela for aprovada, na disciplina de Direito do Trabalho. Conto com vocês. Aqui,
voltando, artigo 114, inciso 1 da Constituição. Como eu disse, nós temos essa relação de trabalho amplamente considerada. Então, amplia-se a competência da Justiça do Trabalho, o enfoque é de natureza objetiva, não mais focado na figura do empregado e empregador, e eu tenho que diferenciar a relação de trabalho de relação de consumo. Por quê, pessoal? Porque eu tenho a relação de consumo, ela não é da competência da Justiça do Trabalho. E na relação de consumo, qual é o traço distintivo da relação de consumo? Eu tenho uma prestação de serviço. A uma pessoa física ou jurídica. Só que essa pessoa física ou jurídica é o destinatário final da prestação de serviços. A pessoa física presta um serviço a uma outra pessoa física ou a uma pessoa jurídica como destinatário final. Essa relação de consumo é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor. E é o Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos iniciais, que definirá o que é uma relação de consumo. Na prática, nem sempre é tranquila essa distinção. A relação de consumo não é da competência da Justiça do Trabalho, porque não se confunde com a relação de trabalho. Ok, pessoal? Porque não se confunde com a relação de trabalho. Então, a relação de consumo não se confunde com a relação de trabalho. É por conta disso que o Superior Tribunal de Justiça firmou um entendimento na súmula 363, que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por um profissional liberal contra o seu cliente. Assim que promulgada a Emenda Constitucional número 45 de 2004, vários profissionais liberais, advogados, arquitetos, engenheiros, dentistas, odontologistas, passaram a propor ações de cobrança de honorários contratuais contra os seus clientes na Justiça do Trabalho. Vejam, essa relação entre o profissional liberal e o seu cliente é uma relação de consumo. O profissional liberal presta serviços a uma pessoa física ou jurídica, no caso uma pessoa física, o dentista, o nosso dentista, a nossa dentista, ela presta, nós somos consumidores, ela presta um serviço que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a competência não é da Justiça do Trabalho. Foram várias discussões para que chegassem a essa conclusão. Hoje é pacífico, há uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe decidir os conflitos de competência entre ramos distintos do Poder Judiciário, no caso Justiça Comum e Justiça Trabalhista, e ficou decidido dessa forma. O caso do advogado vai além. O advogado tem as suas relações tratadas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e no caso a relação se estabelece um contrato de mandato, artigos 653 e seguintes do Código Civil, contrato de mandato entre o advogado e seu cliente. Esse contrato é previsto no Código Civil e também há regras dispondo sobre essa relação no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui também nós temos uma relação contratual civil, uma relação que se baseia em um estatuto e no Código Civil. Portanto, eu tenho uma relação que não é de trabalho, portanto, não é da Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Voltaremos na próxima aula para dar continuidade ao estudo da competência material da Justiça do Trabalho. Até lá!